Muito obrigado a todos primeiro pela vossa paciência, não é? Este como era a primeira edição do VM7 Podcast, então nos atrasamos por questões meramente técnicas e agradecemos essa paciência inesgotável das pessoas que estão aí desse lado dessa tela e também agradecer estes jovens que estão aqui, promissores, Cremildo Xixong e a Fênix, que vão passar a ser os nossos mediadores deste VM7 Podcast. Esta é a primeira edição e esperamos que vocês possam acompanhar. Mas também queria aproveitar a ocasião, se vocês me permitirem, que é para dizer à nossa produção se pode passar aí os números para as contribuições, para nós termos este cenário, para nós termos esta forma de agir politicamente, socialmente, termos a nossa presença representando o povo, vamos precisar, naturalmente, que tenhamos condições financeiras, materiais, para que a voz do povo não se cale. E as contas estão aí a passar, o M-Pesa e o Imola. Temos também as contas também para quem quiser o PayPal, também temos as criptomoedas. Muito obrigado. Obrigado. Até vou pedir aos nossos colegas que estão a gerir as redes sociais para fazer um comentário com esses dados, principalmente o M-Pesa ou o Imola, e fixar aqui no nosso podcast hoje. Vou pedir mesmo aos nossos colegas que estão lá do outro lado para fazer um comentário na nossa live com esses dados e depois fixar o comentário para que qualquer pessoa que possa entrar possa verificar. Estamos agora praticamente quase com 6 mil pessoas conectadas aqui no Facebook. Queremos também recordar que estamos conectados no YouTube, no TikTok. Então, partilhe mais esta live, partilhe mais, antes da gente começar aqui a bombardear as questões, porque o presidente do povo hoje está na mesa dos réus. Exatamente. Está no banco dos réus, como se diz. Exatamente. É isso. E como o Cremildo estava a dizer, nós temos 4 formas das quais podem nos conectar ou se conectar a nós, através do YouTube, do Facebook, com o nome Venâncio Mondlane, no Instagram Venâncio Mondlane e o TikTok @Venâncio_Mondlane_fanpage. Vamos lá, partilha muito, temos várias surpresas. E Cremildo, temos também alguns brindes. Sim, temos muitos brindes. As pessoas que estão a interagir muito conosco aqui, vamos oferecer... temos alguns brindes, temos umas camisetas aí com os dizeres interessantes para aqueles que estão a comentar de forma constante aqui no post, sim, e temos também a oportunidade, vamos ter a oportunidade, quis dizer, de fazer a entrega desses presentes. Então, partilhe, o mestre de partilhas, aqueles que estão a comentar de forma constante aqui, a interagir conosco, nós vamos poder oferecer um brinde especial, porque também é uma forma da gente vender esta marca, que é o podcast, é o VM7 Podcast. Então também coloquem, como sabem, hoje é dia de perguntas, vocês têm a oportunidade de comentar, não somente no Facebook, vão poder ligar aqui para nós, mas já deixamos aqui a oportunidade para vocês poderem comentar diretamente aqui na live, assim como no post anterior que nós fizemos aqui a dizer, deixa seus comentários, assim nós poderemos ler os comentários, ler as perguntas para o presidente do povo. Creio que nós podemos começar, mas antes de tudo, como se diz, o presidente do povo tem alguns pontos prévios, que queria algumas considerações iniciais que queria deixar aqui antes de irmos às perguntas que fomos escolhendo. Sim, se calhar, o que é que eu posso falar? Para dizer a verdade, vocês estão aí em casa, fica a saber que esta é a primeira surpresa que me fazem. Não estava programado. Não estava programado para a gente fazer aqui questões prévias. Mas, bom, eu tenho, sim. É a primeira questão prévia que eu tenho para comentar convosco e comentar. Estou bem aqui posicionado, produção. Parece que alguém diz que não, tem que olhar para aquela câmera. Assim a cadeira está bem? Ou tem? Assim estou bem, assim, né? Acho que sim, está bem. Então, como é podcast, né? A gente pode brincar um bocadinho, estar mais à vontade, né? Agora, se fosse televisão rígida, isso que eu fiz, iam dizer que, ei, pá, um grande fã, né? Mas, ok, questões que eu queria comentar. Primeira questão que eu queria comentar, ponto número 1, foi com muita tristeza que recebi a notícia, eu acho que os moçambicanos receberam a notícia do contrato para a segunda plataforma da N na bacia de Rovuma por mais 30 anos. Portanto, o nosso gás foi entregue, portanto, a segunda plataforma para a N por 30 anos. Isto, talvez, em si só, não seria problema. A grande questão é, em 30 anos, mas nada foi renegociado. Portanto, o grande problema que nós tivemos com os recursos naturais e que temos há muitos anos, em que estes recursos são explorados e que as grandes companhias, muitas delas, têm muitas isenções, e há muitos contratos que foram feitos de forma penalizadora ao próprio povo moçambicano. É uma pena muito grande que tenha sido feito este contrato sem nenhuma negociação. Nós não temos nada contra as multinacionais, já dissemos isso várias vezes. Eles são muito importantes, precisamos do know-how deles, precisamos da capacidade financeira deles, a capacidade humana deles, a capacidade material. Portanto, não há dúvidas que a gente precisa dessas grandes empresas, não é? Mas a grande questão que se coloca é qual é que é
o nosso posicionamento em termos de fazermos contratos que tragam maior benefício ao país e aos moçambicanos. Este contrato é um contrato lesivo, portanto, 30 anos, não se renegociou nada. Estamos cheios de artigos, de opiniões de especialistas há muitos anos que dizem que era preciso haver uma renegociação destes contratos por forma a que houvesse maiores ganhos para os moçambicanos. Uma pena que isso não foi feito. Um dos problemas, só para falar de forma concreta, né? Porque às vezes as pessoas podem dizer, estão a falar de renegociar. Renegociar o que exatamente? Uma das coisas concretas, por exemplo, que era preciso nós verificarmos, é a capacidade do próprio Estado de fazer auditorias, por exemplo, à produção dessas empresas. Essas empresas produzem, declaram o que querem, não é? E nós estamos atrasadíssimos na capacidade de auditar as contas e a capacidade produtiva dessas empresas. Grave erro que nós estamos a fazer. Estamos a avançar para esse tipo de contratos sem acrescentarmos a nossa capacidade de monitoria disto. Isto é um erro grave. Outra questão são realmente a questão dos impostos. Praticamente a maior parte dos impostos que recaem sobre essas empresas, eles são muito inferiores que empresas nacionais e algumas delas com capacidade muito menor do que as mesmas. Então, tudo isto, portanto, não quero estender-me muito, eu gostaria que nós fizéssemos um programa específico só para falar da indústria extrativa. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, prévio, é a chamada unidade. Né? Mas neste primeiro ponto, resumindo, diríamos que em 30 anos, basicamente, o povo, mais uma vez, não vai se beneficiar. Não. O povo não vai se beneficiar absolutamente nada, porque eu já falei disto aqui várias vezes. Por exemplo, só com o contrato anterior que nós tínhamos, por cada unidade de gás, tecnicamente chama-se de BBLs, BBLs é a unidade de gás vendido, nós estamos a vender a $2, mas o mesmo gás é colocado na Europa pela BP a $44, só para termos uma ideia. Portanto, praticamente isto é quase uma exploração a custo zero. Então isto não pode ser, mas vamos arranjar um programa específico e entramos em detalhes, né? Porque tem muitos detalhes aqui que é preciso explicar com alguma calma às pessoas, para as pessoas perceberem a dimensão da desgovernação do país, né? Para perceberem que nós estamos num território que parece que não é Estado, não é? Porque da maneira como isto está sendo feito, é como se nós não tivéssemos Estado. Está a ver quando você chega, vou dar um exemplo, você chega na praia, né? Na praia não há dono, né? Eu posso entrar, saltar, não sei o quê. Então, exatamente. Então, isso é como se estivéssemos assim numa praia pública. Então, qualquer um chega aqui, entra, sai à vontade. Então, isso não é nada agradável. E permita-me, Presidente, desculpa fazer um comentário sobre isto. Fica a parecer que onde deveria se fazer um investimento, como é o caso das áreas da educação, onde se deveria tornar a educação um investimento, faz políticas de 5 anos, onde entra um ministro, faz a sua política, sai, depois de 5 anos entra outro. Há uma descontinuidade deste processo que deveria ser contínuo, mas na questão do gás, que deveria ser uma questão prévia, considerado um ciclo presidencial. Exatamente. Agora já se faz contrato de 30 anos. Não, uma boa Félix, uma análise muito interessante, eu concordo contigo, está muito bem feito. Não, é para vocês também verem a qualidade de apresentadores que a gente tem aqui no VM7 Podcast, não é pegar um monte de perguntas, chegar aqui, Sr. Presidente, pergunta um, pergunta dois. Não, estes apresentadores são inteligentes, fazem perguntas, analisam e comentam aqui também. Não, concordo consigo, Félix, não há comentários em relação ao que tu disseste, está perfeitamente certo, eu estou plenamente de acordo. Perfeito. O segundo ponto prévio, mas também podia-se baixar um bocadinho. Parece que daqui a pouco começa a aquecer. Não sei se Agora, imagina, nós já estamos no início do programa. Sim, nós estamos no início do programa, mas também, olha, está aqui umas chávenas interessantes. Né? Também tem que dar alguns também imorais, que ofendem a moral pública. Isso nunca vamos passar. Mas tudo que tem a ver com a educação, com o crescimento, tudo aquilo que é benéfico à sociedade, você pode contactar a nossa produção e eles vão saber como fazer para que o teu produto também possa ser exposto. Mas, claro, é uma exposição de forma discreta. Nós não vamos abrir um espaço para fazer uma publicidade, mas podemos ter uma chávena, podemos ter uma garrafa, podemos ter um chaveiro, publicidade discreta e podemos fazer isso. Podemos pôr em janelinha. Exatamente. E tudo isto para ajudar com que este programa se mantenha vivo, porque eu tenho certeza absoluta que o VM7 Podcast, em 6 meses, vai ser o maior podcast do país em matéria de análise política e social, não é? Mas já começa aqui o Venâncio a chatear. Não, na verdade já somos o maior porque dificilmente se atinge os números que estamos a atingir. Agora, estamos praticamente quase com 9 mil, quase 10 mil pessoas online, e se juntarmos todas as plataformas, é bem provável que já estejamos mais ou menos nos 20 mil ou mais que isso de pessoas que estão a acompanhar esse podcast em tempo real. Por isso queremos voltar a reiterar a necessidade de partilhar cada vez mais este podcast para que possa alcançar mais pessoas. Já ia para o seu segundo ponto prévio. Chama da unidade. 30 milhões de meticais para a chama da unidade chegar a Maputo. Olha, muita coisa já foi dita sobre a chama da unidade, então não
não vou estar aqui também a repetir a mesma coisa. Eu acho que já é de domínio público e me parece que a maior parte das pessoas são unânimes de que se poderia usar aquele dinheiro para se produzir ou para se aplicar em algo muito mais benéfico socialmente para o bem público, né? Agora, a grande questão que se coloca, para além da questão do dinheiro, não é? A questão do dinheiro, por exemplo, eu aqui faço alguns desafios, né? Um desafio, por exemplo, é nós sabermos, se tiver um médico assistir a nossa live, gostaríamos que fizesse umas contas e partilhasse connosco, um médico ou um profissional de saúde, dissesse o que poderia fazer com os 30 milhões de meticais na maior unidade hospitalar do país. Se a gente pegasse 30 milhões de meticais, fôssemos bater a porta no Hospital Central de Maputo, não é? E entregássemos ao diretor do hospital 30 milhões. Gostaria que um médico nos dissesse o que pode ser feito com 30 milhões de imediato, para a gente também partilhar aqui nesta podcast, não é? Então, isto aqui é extremamente importante, porque a questão, às vezes, quando nós não visualizamos o que é que representa os 30 milhões em termos de quê? Em termos de pensos, em termos de seringas, que é verdade, faz uma coisa engraçada. No Hospital Central hoje, há seringas que são recicladas para usar de doente para doente. Eu, por acaso, tive a oportunidade de conversar com médicos da maternidade. Há médicos na maternidade que eles próprios compram seringas fora do hospital para virem abastecer a doentes que estão na maternidade, porque eles próprios, pelo seu lado humano, não admitem usar uma seringa descartável em alguém com todos os riscos de saúde que isso possa representar. Eu conversei com o médico. Uma máscara para usar durante uma semana. Isso. Não, é verdade. Aqui no posto de saúde do 1º de Maio, não é? Acho que é 1º de Maio, ali na Machaquena, ali para quem vai para Mavalane, penso que é 1º de Maio. É 1º de Maio. Eu ouvi coisas horríveis. De uma profissional de saúde que disse que luvas, desculpa, mas eu não quero ofender a moral, mas eu tenho que ser sincero. Luvas que eram usadas para diagnosticar senhoras, não é? Nas suas partes íntimas, as mesmas luvas só passavam por água para depois fazer o diagnóstico numa outra senhora. Eu ouvi isto quando fui ao posto de saúde. Nossa, então, como é que é possível nós termos uma situação desta no país e você vai gastar 30 milhões para um símbolo questionável? Primeiro, aquela chama é uma questão simbólica. O problema do país já não são símbolos, já não são simbólicas, são questões reais. Nós aqui em Moçambique não precisa ir longe. Vamos ali, por exemplo, ali perto da Shoprite, onde eu fui votar, naquela escola 25 de setembro, escola primária 25 de setembro. As crianças, no intervalo, urinam. Estou a falar do distrito urbano mais chique do país. Centro da cidade. É o centro da cidade, o Canfumo. É o coração da cidade. Canfumo é o distrito que a gente pode comparar, por exemplo, se estivéssemos nos Estados Unidos, com o District of Columbia, né? Washington DC, não é? Portanto, é o distrito mais urbanizado do país. A escola primária 25 de setembro, no intervalo, as crianças urinam no quintal da escola, no átrio da escola. É verdade. Quem quiser, vai para aquela escola, no intervalo, vai ver crianças a urinarem num átrio da escola, ali no quintal da escola, estão a urinar crianças espalhadas em tudo que é lugar. Então, como é que é possível, numa situação dessas, você gasta 30 milhões com um símbolo e um símbolo questionável? As pessoas não querem símbolos, as pessoas querem coisas reais, concretas do seu dia a dia. Numa altura em que você tem pessoas que dormem sem saber o que é uma refeição. Há muitas regiões do nosso país que a pessoa vai para a cama sem ter tido uma única refeição. Como é que essa pessoa encara, e é a mesma que tu queres, que ela bata palmas quando a tal chama estiver a passar? Então, isto é de uma desumanidade. Né? Eu hoje prefiro não fazer muitos argumentos, mas falar de coisas concretas que acontecem na nossa vida, para a gente perceber a gravidade de decisões que são tomadas. Não é? Esse é o segundo ponto. Nós não precisamos de símbolos, nós precisamos de coisas concretas para satisfazer as necessidades concretas. Exato. Isso é que nós precisamos. A minha teoria sobre essa questão da chamada umidade é que talvez a Frelimo sentou para estudar uma forma de conseguir sair para o público. Uma vez que estão confinados já há meses, não conseguem sair ao público dar as caras. Então, a única forma que encontraram era suscitar uma ideia de uma chama de unidade, que é para tirar os poucos residuais membros que eles provavelmente ainda tenham. Que nem sei se eles têm ideia se têm ou não, esses membros. Então, inventaram a chama da unidade para conseguir, obviamente, sair ao público. Porque, definitivamente, do jeito como pesa aquele ferro,
É a fome que nós sentimos hoje. Caiu. Não consigo ver Ver o moçambicano a conseguir agarrar aquela sair tocha. para ir carregar aquela tocha toda. Eu ainda digo moçambicano real. Sim. Fênix, o que tu achas disso? Sobre a chama. Não, essa questão que o Cremido levantou, diz que essa foi uma oportunidade que o Partido de Frelimo arranjou para sair da toca, do para eles se refúgio onde unirem. estavam, para Entre aparecerem eles. em público. Presidente, eu acho que neste período a Frelimo está a dar tiros ao escuro, porque olhando para todo o cenário político, a questão social de Moçambique, uma pessoa em sã consciência pensaria 20 vezes para tomar certas decisões. Ok, É por isso que eu vou fazer até uma questão em jeito de provocação. ok. O que seria o poder político? E como gerir este poder político? Porque o Max Weber diz o seguinte, o poder político deve ser por vocação. Porque quando não se faz por vocação, corremos a vários riscos deste poder se tornar desinteressante, perder a sua essência. Como o presidente esteve a dizer, o Estado para o povo perdeu a sua utilidade. Não, interessante, é uma pergunta muito interessante. Agora, já há perguntas também para nós no... Sim, aí? sim. Mas vamos responder essa da Fênix. Sim, logo Só essa ver depois que ela- vamos já às perguntas aqui do... Ela deve estar a estudar ciências Sim. sociais, não é? Sim. Para ver falar de Max Weber, que é um clássico, né, da sociologia, da antropologia. Mas olha, é interessante. Um pouco antes de Max Weber, também nós já tínhamos Aristóteles que dizia que... Aristóteles e Platão também tinham o mesmo conceito, que política, a palavra política hoje ganhou uma outra conotação, mas no conceito destes filósofos gregos clássicos, da antiguidade clássica, é que a política tinha que ser exercida por sábios. Por sábios. O que quer dizer sábios? Não é sábio porque é muito inteligente, não é sábio porque tem uma capacidade acima. Não, era sábio porque eram pessoas com capacidade de ponderação, com integridade, pessoas com ética, e pessoas, digamos assim, altamente comprometidas com o bem público. Em servir. Porque tu só podes ter um determinado poder quando tu tens controle sobre esse poder. É por isso mesmo Deus, quando faz o homem, a máxima força que o homem tem não é quando tem 1 ano de idade. Você está a imaginar uma criança com 6 meses ter força, por exemplo, equivalente a 100 homens. Está a imaginar o estrago que essa criança ia fazer? Nem a própria mãe podia educar o filho. É por isso que Deus dá uma força que vai gradativamente crescendo. Então, quando ele já tem os seus 18 anos, 19 anos, começa a ter mais robusto por aí fora. Por quê? Porque tem maior capacidade de poder controlar a força, que é poder. Força é poder. A controlar a força, o poder físico que ele tem. Mesma coisa. Há um determinado nível de poder que tem que ser atribuído, sobretudo quando é um poder coletivo, sobre a coletividade. Este poder sobre a coletividade tem que ser atribuído àquele que tem, primeiro, a capacidade de autocontrole deste poder. Depois, a capacidade ou o dom, digamos assim, de querer servir do que servir-se. Então, se pusermos numa balança em que num prato tem a capacidade de servir-se e a outra a capacidade de servir, então, para este que tem este poder público, poder político, o prato da balança de servir deve pender mais do que de servir-se. Então, este é o grande problema que nós temos hoje. Não é? Só para Muito bem. concluir, Eu sei que vocês têm muitas questões da academia, mas Deixa-me só temos que... concluir, tudo bem, peço por favor para irmos às questões. Sim, temos que é a que ir às promessa questões. que nós colocamos ao nosso povo. Tá bom, Sim. das ligações. Mas podemos começar com Vamos Fênix. primeiro Esse ver... debate podemos continuar depois. Estou a ver que... Sim. Estou a ver agora, já queres tirar todos os teus manuais lá da faculdade. Tirar todos os manuais. Eu faço. Não, mas diga, faço. Está brincando. Talvez para conseguir dormir, senão sai daqui também com ansiedade, não ter colocado uma questão que está a engasgar a garganta. Eu faço essa questão porque as pessoas precisam compreender o que é o poder. Todos nós, todos os dias estamos aqui a falar governo, presidente, ministro, como governar, mas o que é que vai ser este poder? Muitos de nós, muitas pessoas não sabem. Não, mas só para concluir o que o presidente estava a dizer, quem faz o poder, quem está a trabalhar com o poder, tem que tornar isto uma carreira e não um trabalho. Porque carreira faz com o coração, carreira faz com a alma e leva muito tempo para ela amadurecer. Exatamente. E vou convidar já agora os caros telespectadores, o povo, a ligar para nós pelo contacto 8556 00007. Repito, 8556 00007. Faça a sua questão para o presidente do povo e as linhas estão abertas. Qualquer questão, hein? Qualquer... Sem filtros. Sem filtros. É. Claro. Por exemplo, já tem um que querem saber, presidente, afinal,
Forquilhou ou não forquilhou? Forquilhar o povo. Agora aqui, vamos abrir um processo. Vamos abrir um processo. Parece que é um termo que acabou ficando um novo vocábulo. Né? Os que estudam lá linguística dizem que é uma coisa que chamamos de neologismos. Né? São palavras que vão surgindo, novas com o tempo, vão acrescentando o nosso vocabulário, vão acrescentando as palavras de uma certa língua, né? Sim. Mas eu sobre isso já falei várias vezes, né? E com toda a franqueza, ainda me lembro que o Beleza em Pessoas, quando fez-me essa pergunta, disse: não, olha para os meus olhos, eu quero ver os teus olhos, se você está a falar sério ou não. Claro que não, de forma nenhuma, nem tenho necessidade de o fazer. Eu sempre disse, ao longo da minha carreira, estou a falar da carreira, já agora que a Fênix falava da carreira, ao longo da carreira o quê? Carreira no sentido que ela está a falar de um propósito. Quando tu tens um propósito de vida, que é um propósito de servir a tua nação, servir a tua pátria, servir o povo, e se isso realmente for propósito, você realmente não está de forma nenhuma disponível para ser armadilhado ou para ser atraído materialmente ou financeiramente. Graças a Deus, nunca ao longo da minha vida pública, que tem mais ou menos só 22 anos, né? Muita gente não sabe, minha vida pública vem mais ou menos há 22 anos, primeiro como comentador de televisão, depois como colunista dos jornais, que escrevi durante muito tempo, como desportista, eu fui um grande desportista, muita gente não sabe, cheguei a ser campeão nacional aqui. Portanto, eu em toda esta minha vida pública, uma coisa que sempre pautei com a maior integridade, firmeza, abertura, a questão dos meus valores acima de qualquer outro tipo de valor. Portanto, os valores morais, valores de integridade. Portanto, eu fui fazer o aperto de mão pensando no povo. Por quê? Camilo, vou dar aqui alguns dados. Mas Presidente, nós vamos começar já a cronometrar aqui. Sim, vamos dar um minuto. Um minuto para cada pergunta. Para cada pergunta. Tá bem, okay. Porque como a Fênix já nos vendeu aqui o contacto, as chamadas também já começaram a entrar. Não. Definitivamente, Camilo, não forquilhei o povo. não traí o povo. Pelo contrário, eu fui fazer o aperto de mão e assumi todo o debate que há de vir ainda a seguir, porque não é só o aperto de mão, há uma série de processos que ainda vêm em frente, exatamente porque eu queria preservar a vida das pessoas. Nós estamos a ter um genocídio aqui em Moçambique, acho que muita gente acompanhou isso, jovens a serem sequestrados nas suas casas, a serem assassinados de forma extrajudicial, temos muita gente nas cadeias, mais de 5 mil pessoas, estava a haver uma chacina total e completa aqui em Moçambique. Só do nosso projeto político, de outubro até um dia antes do aperto de mão, foram assassinadas 47 pessoas. E vocês imaginam o peso, todos os dias, ouvir um pai a ligar: Sr. Venâncio, eu sou pela causa, mas ontem assassinaram o meu filho. Ligar uma mãe: Sr. Venâncio, sou pela causa, ontem sequestraram o meu pai. Ontem sequestraram o meu marido. Ontem sequestraram o meu sobrinho. Era todos os dias. É uma carnificina que estava a acontecer em Moçambique. Era preciso dar um passo primeiro para parar com essas mortes. E, infelizmente, a bem ou a mal, parece que isto está mais ou menos controlado. Há alguns casos, hoje ouvi algumas situações, mas de uma forma geral era preciso parar com essa carnificina. Era preciso parar com esse genocídio contra o povo. E foi exatamente por isso que eu achei que esse bem está acima do meu próprio interesse político, social ou qualquer outro que fosse. Muito bem, temos aqui já algumas chamadas. Como vocês estão a ver, peguei o microfone com a mão porque a nossa tecnologia aqui carece ainda de alguns equipamentos relevantes que vocês vão nos ajudar a adquirir, na verdade, com o vosso apoio. Mas já temos aqui uma chamada de alguém, vamos usar ainda o nosso mecanismo tradicional, mas na próxima edição voltamos aqui mais preparados, não é? Tudo bem? Consegue ouvir? Boa tarde, tudo bem? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Desculpa seu nome, de onde é que fala e qual é a sua pergunta? Direto à questão. David José, a partir da província de Nampula. Estamos no posto administrativo de Anchilo, bairro de Moisia. A minha pergunta primeiro é... Coloca a sua questão, por favor. David José Mendes. Sim. Qual é a sua pergunta, pai? A minha pergunta é... Nós estamos aqui a serem mesmo curiosos, a querer saber sobre aqueles escolhidos como chefe de quarteirão, secretário, delegado, como que pode funcionar? Ok. Mais outra questão? Mas importante é também, queremos saber como que podemos andar como povo, o presidente do povo, aqui está mesmo, a nível de Nampula. E também temos saudade do outro presidente, desde o resultado do voto. Desde o resultado do voto, não veio mais em Nampula. Damos saudade do outro presidente do poder. Muito bem. Obrigado. Ficaram aqui as suas questões. Eu acho que podemos abrir mais espaço para duas questões e responder em bloco. Sim. Então vamos receber mais... Obrigado pela sua audiência. Ele vai responder as questões já. Então vamos aguardar mais questões. Também estão a entrar mensagens, Fênix. Pode ajudar a ver se temos... Já temos mais uma chamada. Uma chamada, sim. Ok.
Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo claro. Aqui também está perfeito. Seu nome, de onde é que fala e sua questão? Direto ao assunto. Geralmente Orlando da Mudado. Ok? Sua questão? A minha questão é, vai saber, a proposição do presidente foi decretada em 100 dias, e uma das contas foi o não pagamento das portagens. Depois de 100 dias, o que vai acontecer com o pagamento das portagens? Uma vez que as contas que ele fez com o secretário, o não pagamento das portagens não foram concluídas, ou nenhuma foi feita. Perfeito. Mais uma questão? Não, era só isso, obrigado. Obrigado. Vamos permitir mais uma chamada, talvez a última nesta primeira parte, porque essas questões, Fênix, parece que nos levam para... Jeremias. Ok. Sim, temos sim mais uma chamada aqui a entrar. Vamos atender. Boa noite. Já está a participar, seu nome e de onde é que nos ouve? Boa noite, ilustre Camilo, Randinho Ernesto, a partir de Chimoio, professor Manica. Ok. Como é que está Chimoio hoje e qual é a sua questão? Para combater o Chimoio está tudo bem. E família na Malara também estão bem. A minha questão primeiro é querer apelar ao seu excelente presidente para evitar algumas confianças com o regime, porque nós já conhecemos o regime. O regime já nos fez chorar com o presidente da Câmara, já nos fez chorar com muitas coisas. Então, primeiro pedimos mesmo para evitar a confiança no total, porque não são pessoas de confiar. E segundo, é querer saber sobre os processos, aquelas fantochadas dos processos feitos contra o seu excelente presidente. Se o regime cancelou, vai cancelar, se ainda não se cancelou, não se vai cancelar, e como fica sobre a candidatura ou a aprovação do partido, será que vai aprovar o partido com esses processos, ou seja, será que vamos conseguir concorrer nas próximas eleições enquanto com os processos contra o nosso presidente, apesar de não serem verdadeiros? Ok, perfeito. Mais alguma questão? Parece que são duas questões bem contundentes colocadas aqui. Não. Então, muito obrigado. Pode só repetir seu nome, por favor? Randinho Ernesto Cadeado. Randinho Ernesto Cadeado. Muito obrigado, Randinho, aí em Chimoio. Obrigado pelas suas questões e vamos oportunamente permitir que elas sejam respondidas. Eu acho que nesta primeira parte temos boas questões que levam também a bons cortes aqui no podcast. Então, presidente do povo, esteja o tempo. Mas Podemos continuar? Sim, sempre que houver chamada, não vamos interromper as chamadas, vamos atender todas. Ok. Se for o caso, interrompemos para responder. Mas Responder todas. podemos ir Tudo bem. conversando. Ok. Eu vou respondendo, mas se entrar uma chamada, interrompam para atender. Então, vou as pessoas. pedir a Fênix para atender as próximas chamadas. Sim, pode. Por favor, Fênix. Ok, enquanto isso, se não entrar nenhuma chamada por enquanto... temos a chamada. Já temos. Então vamos atender. Não, vamos recolhendo. Aqui as chamadas não param. Não, vamos recolhendo. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do povo. Por favor, o seu nome já está a participar. Boa noite. Olha, eu tenho uma pergunta para o presidente. Pode levantar a sua voz, por favor. Eu estava a dizer, eu tenho uma questão para o presidente do povo, não é? Olha, é bem sabido que o Partido Frelimo já fez muitos acordos, vários, mas parece que eles nunca cumpriram com aquilo que é acordado. Agora, queria perguntar à sua excelência, engenheiro Venâncio Mondlane, qual é a certeza que tem que o que ele colocou na mesa para o Partido Frelimo, digamos assim, os acordos que o presidente teve a oportunidade de, ter com o presidente colocado pelo Conselho Constitucional, vai ser cumprido na íntegra. A pergunta era mesmo esta. Muito obrigada, Jorge. Fique conosco e até breve. Ok, também temos mensagens aqui, Félix. Podemos já ler algumas mensagens que estão a aparecer. Aqui só temos a mensagem do Felipe, que diz boa noite a todos. Eu sou Felipe. Quero saber, será que vai ainda nos governar? Eu acho que isso que ele quis dizer. Vou ler rapidamente antes de atender as próximas, temos que dar prioridade a todos. Também tem aqui uma mensagem da Sahane, diz boa noite, aqui é a Sahane. Gostaria de saber as medidas decretadas pelo presidente do povo que não estão a ser cumpridas. Qual será o próximo passo? Gostaria de saber quando é que vai se ativar o turbo ultra ponta de lança. E obrigado. Muito bem. Então, perdemos aqui a chamada. Podemos atender essa Fênix, por favor? Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do povo, VM7 Podcast. Por favor, já está a participar o seu nome? Boa noite, como está? Bem, graças a Deus. Eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber, porque nós, como povo, nós estamos a confiar no acordo que o presidente do povo foi fazer, porque ele diz-nos que há uma certeza e uma das partes será cumprida.
mas nós, como povo, não temos 100% de certeza. Então, qual é a base sustentável que o presidente do povo tem e que as promessas feitas pelo presidente eleito pelos Conselhos Constitucionais serão cumpridas? Tudo bem, está anotada a questão. Tem mais alguma questão a colocar? Não, era só isso. Muito obrigada. O nome, por favor? Ou está em anonimato? Não, anonimato mesmo. Anonimato. Perfeito, tudo bem. Obrigada. Logo que desligamos, sabemos que vai entrar mais uma chamada. Aqui o que não para mesmo são as chamadas. E já entrou. Boa noite. Quando fizemos 10 chamadas, podemos parar para responder. Agora são 8, são 8 chamadas que eu estou. Boa noite, por favor, já está a participar. O seu nome e a questão a colocar. Sim. Eu gostaria de colocar uma questão ao presidente. A minha preocupação é qual é a estratégia que o presidente Venâncio acha que vai fazer nos próximos eleições que vem, olhando para aquilo que aconteceu no passado. Estou a falar exatamente das instituições que dirigem as eleições. Eu acho que ainda ele de maneira o Conselho Constitucional, mas temos lá. Então eu gostaria de entender qual é a estratégia que o presidente pensa que vai usar para chegar à presidência. E outra questão, o presidente colocou algumas medidas que nós povos estávamos satisfeitos para aquilo que iria beneficiar o povo, mas não foi implementado segundo o que o presidente tinha dito. O que o presidente pensa em fazer nos próximos dias para que aquilo que ele prometeu o seu povo venha a cumprir? Outra questão é o presidente decretou algumas medidas, mas alguma coisa que o presidente esqueceu, assunto da internet. A internet subiu no nosso país e esse ponto não houve nenhum debate se vai descer, vai aumentar. Isso aí, como nós moçambicanos estamos preocupados em saber como é que o presidente pensa em implementar esse assunto da internet, porque está sufocando o povo moçambicano. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. O nome, desculpa? Brito Antônio Blancha Bergamão. Brito da Mozala. Obrigado, Brito. Continue aí ligado para poder acompanhar então a resposta dessas questões que você colocou aqui e no momento oportuno o presidente do povo vai responder. Ouvimos mais um ouvinte? Mais um? Mais dois. Mais duas pessoas. Vamos fazer 10. Por favor. Então vamos atender mais duas pessoas. Eu uma mensagem interessante, internacional. Mas depois, ok, tudo bem. Então vamos continuar aqui com as chamadas. Ora, Viva Ilustre, boa noite. Seu nome, de onde fala e também qual é a sua questão? Eu queria saber com o senhor presidente sobre o aperto de mão que fizeram. E tem muita família que perdeu membro de familiar e muitos jovens que estão encarcerados. E desde que o senhor presidente fez aperto de mão, até agora não estamos a ver nenhuma solução. E ele chegou a falar, a dizer que contas dele ainda continuam trancados. Não sei se esse aperto de mão vai resultar ou não. Já queria saber no senhor presidente se ele tem certeza de que vai resultar. Eles vão cumprir. Muito bem, obrigado pela sua questão. O seu nome, desculpa? Edson. Obrigado, Mano Edson, aqui pela sua questão e ela será respondida. Vamos ouvir mais um ouvinte, vamos acompanhar, já temos também a chamada aqui. Aqui as chamadas não se imploram, não é? São chamadas a cada instante. Irreais, não é? Tudo limpo. Viva Ilustre, boa noite. Seu nome, de onde nos fala e qual é a sua questão? Boa noite, Mano Gremildo. Estou aqui a Monte Alvino Lampião. Estou ligado a partir da cidade de Nampula. Mas já adianto dizer que se for a questão de o presidente não vir, vamos lá apertar até vir aí. Eu tenho uma questão, né? Pode colocar a sua questão. Sim, eu queria saber quando é que vai se diminuir os preços de produtos. Estamos a falar a partir de cimento, e arroz, farinha, e óleo, e outras coisas, Santo. Ok, perfeito. Mais alguma questão? Sim, e outra questão, eu quero saber quando é que o nosso presidente vai vir nos visitar aqui na cidade de Nampula. Muito bem. Essa é uma questão que terá que obrigatoriamente ser respondida aqui ao vivo e a cores. Ok, obrigado pelas questões. Já completamos 10 chamadas, comprometido. Vamos permitir sim que o presidente do povo possa responder, mas dizer que tem uma questão internacional que não podia escapar, que quer colocar.
O telespectador pede para se fazer chamadas via WhatsApp, que está em Montreal. Senhor Presidente. Tá bem. Como fazemos? Não sei, Ok. temos, acho que pode ser feito. Temos o número WhatsApp? É esse mesmo número. Está conectado ao WhatsApp? Tá bom, enquanto nós criamos condições para chamadas via WhatsApp, o Presidente do Povo pode já estar a responder as questões. São várias questões colocadas aqui, todas elas relacionadas com o decreto presidencial, o aperto de mão, o custo de vida, o fim dos 100 dias, entre outras questões que são bem interessantes. São muito sérias. São muito E sérias. permitam-me, Presidente, informar ao público que, por enquanto, as chamadas estão em stand-by para permitir que o Presidente responda as que já foram colocadas, mas mandem mensagens, nós vamos recebendo. E na segunda fase, quando abrirmos as linhas, novamente poderão interagir. Obrigada, Presidente. O tempo é seu. Muito bem. Olha, muito obrigado pelas perguntas que foram feitas. Eu aceitei este desafio de vir receber perguntas do povo diretamente, porque às vezes quando estamos aqui no nosso espaço e os apresentadores fazem as perguntas, dizem, mas são perguntas combinadas, eles já sabem quais são as respostas, então isto vamos fazer várias vezes. Pelo menos uma vez por semana nós vamos dar a oportunidade das pessoas fazerem perguntas diretas, reais. Eu gostei do termo real. Nós não conhecemos as pessoas que ligaram para aqui, nunca falamos com nenhuma delas. Então, e algumas perguntas provavelmente posso não conseguir responder na íntegra, mas é importante isso, que as pessoas também saibam quais são as perguntas que eu tenho capacidade de responder, quais são as perguntas que eu não tenho capacidade de responder, não é? Então, olha, a primeira pergunta, muito interessante. Nós fizemos um decreto que dizíamos que tínhamos que fazer a eleição dos chefes do quarteirão, dos secretários dos bairros, e quer saber como é que isso fica. Isso não está aniquilado, isso não está cancelado. O que nós vamos dizer é o seguinte, e repetir aqui, essas eleições que nós fizemos são eleições para nós escolhermos a nível local, do bairro, Líderes. posto administrativo, província, os líderes segundo a vontade do povo. Não estamos a dizer que são pessoas que têm que entrar em conflito ou em confronto com os líderes que são indicados pelo governo. Porque são aqueles indicados pelo governo e são aqueles que são selecionados, eleitos pelo povo. Não estamos a dizer para entrar em confronto. Não estamos a dizer para entrar em escaramuças. Isto é que tem que ficar claro. Mas a eleição que nós fizemos é uma eleição válida e essas pessoas devem continuar como interlocutoras do povo. Da mesma maneira que eu, Venâncio Mondlane, que fui eleito como presidente do povo, continuo até hoje a assumir essa posição do presidente do povo. Não quer dizer que vou pegar em mim, entrar em confronto direto com aquele que foi indicado pelo Conselho Constitucional, mas assumo esta responsabilidade porque foi uma escolha do povo. Estes que foram eleitos continuam. A única coisa que eu quero aqui salientar não é livre trânsito para entrarmos em confronto, mas eles representam o povo, reúnem-se com o povo, aconselham o povo, resolvem problemas do povo, fazem trabalhos coletivos. Portanto, esta estrutura continua. Saudades do nosso presidente, né? Portanto, Anchilo, Nampula, né? Eu já recebi muitas mensagens a dizer que eu realmente tenho que ir a Nampula. Eu realmente hei de ir a Nampula, hei de avisar oportunamente, mas Nampula de fato é uma zona muito querida para mim, porque a Nampula representou muita coisa interessante na minha vida. Primeiro, foi em Nampula, sobretudo em Nacala, onde nós fizemos a primeira, digamos assim, a minha primeira candidatura quando eu não estava no RNAM. E quando preparei a minha candidatura para a presidência da RNAM, foi exatamente em Nacala. E o povo que me apoiou bastante na altura foi o povo de Nacala. E também nas eleições gerais passadas, o encerramento da nossa campanha foi exatamente em Nacala. Foi um encerramento jamais visto. Quer dizer, são coisas que não sei, talvez daqui a 30, 40 ou 50 anos o povo volta a ver coisa igual. Há quem diz, os mais velhos, que mesmo no dia da independência nacional, nunca tinham visto algo tão parecido com o que aconteceu no encerramento passado. Nacala Porto. Naquela Porto e Nampula. Portanto, Nampula para mim tem um sentido muito profundo. E foi em Nampula também, quando fiz uma visita depois das eleições, foi em Nampula onde começaram os primeiros baleamentos, os primeiros feridos, as primeiras pessoas mortas logo depois das eleições. Fiz uma visita lá que era para ir ver a delegação política, cumprimentar as pessoas, e a polícia atacou as pessoas, baleou as pessoas. Portanto, tem um sentido muito particular para mim, e eu garanto, muito proximamente, nós estaremos em Nampula, e é muito brevemente. Não vou dizer agora uma data exata, porque isso envolve outro tipo de decisões. Está aqui o Cremil e os outros que fazem parte. São os meus chefes. Os meus chefes são eles. Eles é que dizem, aqui não vai a hora X, não temos fundos, ainda não temos dinheiro, tem que parar. Então eles é que mandam em mim. Mas eu acredito que nós, muito brevemente, havemos de ir a Nampula. Pergunta 2, Jeremias perguntou sobre os 100 dias das portagens. Sim, graças a Deus,
diziam que éramos malucos, que não sabíamos o que estamos a fazer, mas até agora, em linhas gerais, de facto, as portagens estão de acesso gratuito. E até o dia 27 de abril, portanto, já é proximamente. A ideia, qual é que é? É que nós queríamos provar que a cobrança nas portagens era uma injustiça para o povo. Que a cobrança nas portagens para um povo sem rendimento, pobre, miserável, sem emprego, estradas esburacadas, queríamos provar que não se pode cobrar as portagens nessas condições. Exato. E isso foi feito. De isto até o dia 27, isto foi cumprido. O que vai acontecer depois do dia 27? O que vai acontecer depois do dia 27, que nós queremos, nós já passamos a mensagem. Sim. Se é para voltar a cobrar a portagem, há condições para se cobrar as portagens. Tem que se garantir o quê? Tem que se garantir que tenhamos boas estradas. O custo que está sendo cobrado agora pelas portagens é exorbitante, é absurdo. Sim. E graças a Deus, se a gente quiser, aquelas pessoas perguntam, as medidas não foram cumpridas. Não, o próprio governo anunciou, né? O governo atual anunciou que estava a negociar com as concessionárias das portagens em relação ao preço das portagens. Portanto, significa que mesmo este governo colocado pelo Conselho Constitucional está a reconhecer que o que nós reivindicávamos estava certo. Exato. Eles próprios já estão a começar as negociações com as concessionárias. Esperamos que depois do dia 27 venha uma resposta agradável ao povo. Então, o que eu espero é que, de fato, eles reconhecendo, como estão a reconhecer, que as portagens são uma injustiça, depois do dia 27, tragam uma resposta que esteja de acordo com a vontade do povo. Isso nós esperamos. Desculpa de cortar, somente quero fazer um parênteses aqui. Às vezes eu fico um pouco preocupado quando pessoas... Diniz, Cremildo, Venâncio, e agora? Essa luta não é para se pessoalizar. E é isto que também cria... O povo já mostrou que tem força suficiente. Já tentaram cobrar portagens usando a UIR e por causa da força do povo não foi possível. Então, essa questão de o que acontece até depois dos 100 dias, depois de um ano, o poder já foi devolvido ao povo. O povo, quando sentir que está-se a atravessar linhas vermelhas daquilo que é a justiça social, o povo já está em condições éticas, morais, intelectuais, políticos, para poder se posicionar. Até o povo vai se posicionar de novo até finalmente a gente conseguir. Só queria abrir esses parênteses aqui para dizer que o caso deixou de ser... inicialmente nós carregamos a luta, mas carregamos a luta porque ainda não tínhamos outros moçambicanos com, vamos dizer, a visão que nós temos. Agora nós já passamos a visão. Então a luta é de todos nós. Desculpa, por favor. Não. É muito interessante o que está a dizer o Cremildo, porque, de fato, hoje em dia, uma das coisas que se ganhou muito com as manifestações que ocorreram, apesar das perseguições que passámos, os assassinatos, os sequestros, tudo o quanto aconteceu, uma das coisas que aconteceu, que é única, aquilo que diz o angolano, o constitucionalista angolano, o jornalista angolano, analista, ator, o William Bonner, diz que o que aconteceu em Moçambique foi a devolução da política ao povo. Portanto, hoje, as pessoas têm consciência dos seus direitos. As pessoas têm consciência dos seus deveres. As pessoas têm consciência de que não são um simples objeto. São cidadãos plenos de direitos. Estes cidadãos, perante o Estado tem obrigações perante estes cidadãos de os servir, e os servir da melhor forma. Hoje, o debate sobre o Conselho Constitucional, o debate sobre a CNE, já desceu até para o Dumbanengue. Hoje, no Dumbanengue, as mamanas que vendem tomate no passeio, sabem o que é o Conselho Constitucional? Que é uma medida cautelar. O filósofo, o professor Severino Guenha, uma vez ligou para mim e disse-me isso. Senhora Venâncio, eu estou aqui a passar numa zona, eu estou muito admirado com isto. Estou aqui a ouvir uma senhora que está a vender a cebola no passeio junto à paragem. Ela está a dizer que o presidente dela é o Venâncio Bacana, não é o presidente do Conselho Constitucional. Como é que essa senhora que vende cebola aqui no passeio sabe a diferença entre um presidente do Conselho Constitucional e um presidente eleito pelo povo? Quer dizer, esse debate já começa a ser feito a este nível. Significa que a cultura cívica, a cultura política, a consciência cívica da população evoluiu muito. Isto já é muito bom. Daí aquilo que o Cremildo está a dizer. Também estamos na altura de fazermos o quê? De dizermos ao povo, para também assumir a sua própria responsabilidade. O que nós queríamos não é um poder exclusivo para o Venâncio, não é um poder exclusivo para o Cremildo, para o Diniz, para que nós sejamos as estrelas, os one-man shows, como dizem. Não, nós estamos a fazer a nossa parte para levantar a consciência, abrir os olhos, tirar a venda que estava nos olhos das pessoas. Para quê? Porque só assim que nós podemos construir um Moçambique do amanhã, não é? Muito bom. Então, temos o nosso irmão Rendinho, a terceira pergunta. Dizem que eu tenho um minuto. Não é? O Rendinho fala de ter problemas, não confiar muito no regime. Sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. Nós temos muitos casos que já aconteceram ao longo desse tempo, não só do Presidente da Câmara, muitas pessoas que a gente sabe que posicionaram-se de forma firme
contra o regime, foram assassinados, foram envenenados, outros desapareceram. Temos muitos casos desses. Então eu tenho consciência disso, sei o perigo que isso representa, mas eu digo uma coisa, meu irmão. Se eu tiver totalmente medo disso, então significa que é mais 5 anos, 10 anos, 30 anos, sem que ninguém se ofereça a lutar pelo povo. Exato. Portanto, é um risco que qualquer pessoa que está a lutar por uma causa coletiva, uma causa popular, tem que passar. Exato. É o risco de vida. Tem que pagar um preço muito pesado. Tem que carregar uma cruz pesadíssima quando você luta pelo povo. Então, esse é o risco que ocorre. Mas ele tem razão, que é preciso ter cuidados. Todos isso eu agradeço imenso também, não é? É por isso que nós vimos o Diniz outra vez, o Mutola, quando foram ao Conselho Constitucional, o Diniz queria beber a água, o Mutola apertou-lhe a mão, disse que não bebe essa água. Eu agradeço imenso, mas é um risco que temos que passar. Até às vezes o risco de sermos mal entendidos, de chamarem-nos nomes. Eu tenho mais de 20 anos nesta luta. Quem me conhece sabe que eu não venho de hoje. Algumas pessoas, talvez, sobretudo os miúdos, hoje que fizeram 18 anos há pouco tempo e voltaram agora. Eu estou há 20 anos nesta luta pelo povo. Eu, quem me sabe, já... Ainda tinhas careca e... Sim, nessa altura não usava esse lindo cabelo. Então, nessa altura, eu lembro-me as lutas que eu fiz em defesa dos mercados, que não fechar vários mercados, ou os campos de futebol. Já tive programas de denúncias, denunciei várias coisas, alguns casos resolver. Isso vem há mais de 20 anos fazendo esse trabalho. Então, eu sei o risco que ocorre, eu sei a situação que estou a passar, mas às vezes há determinadas atitudes, algumas pessoas que não conhecem a história, mas Venâncio traiu o povo, não sei o que, não sabem. Eu tenho mais de 20 anos que eu vivo uma vida quase como um passarinho na gaiola. Eu não posso sair de qualquer maneira. Hoje eu já não posso ir às festas, eu já não posso ir à praia, também enjoyar a praia. Então são essas coisas, o preço que você tem que pagar quando você tem que lutar por uma causa comum, né? Então, os processos contra mim, ainda estou a falar do Rendinho, sim, até este momento que eu estou a falar, ainda não foi retirado nenhum dos processos. Todos os processos estão aí. Nós solicitamos que tinha que haver um calendário em relação a todos, não só os processos contra Venâncio, mas as pessoas estão detidas hoje, são mais de 5 mil pessoas, que tem que haver, neste momento, um tratamento, porque aconteceu no âmbito de manifestação de um direito fundamental. A manifestação, eu gostava de deixar muito bem claro aqui. Eu tenho ouvido aí muitas coisas a condenar as manifestações criminosas, manifestações ilegais. Não. Isso temos de deixar bem claro. As manifestações feitas pelo povo são manifestações legais, são manifestações que tiveram motivo de acontecer e são manifestações que são defendidas pela lei. E se for necessário, pode acontecer de novo. Manifestação não é um problema absolutamente nenhum. Exato. Agora, o grave, a questão que se coloca aqui é se você disser distribuição de bens privados, bens públicos, isso é outra coisa. Mas a manifestação em si é um direito fundamental. Olha lá, se num país não houver espaço para as pessoas se manifestarem, que tipo de país é esse? A manifestação, ela é legal por quê? E por que ela é defendida pela Constituição? Porque o povo tem que ter um tubo de escape. Quando o povo já não aguenta, com fome, com miséria, com injustiças, tem que ter um escape. Então a Constituição dá um escape. A dizer assim, quando você já não aguenta, você tem um direito... Só para aproximar o microfone. Mas eu gosto destes microfones. O que não gostam é que estes microfones parecem um braço. Que parece que há um guindaste aqui dentro do estúdio. Então estes aqui são mais agradáveis. Mais elegantes. Então, olha, são exatamente mais elegantes. Então, a manifestação é um direito fundamental. Ninguém começa a pensar porque se manifestou, cometeu um gravíssimo pecado na sua vida. Não. A manifestação é um direito fundamental, não é? Então, significa que estes processos todos, essas pessoas estão detidas, essas pessoas foram presas essas pessoas têm que ser libertas. As pessoas têm que ser libertas. É este o acordo, uma das questões que eu falei diretamente com Daniel Chapo, olhos nos olhos, sobre a necessidade de libertar todas as pessoas que foram detidas, que têm processos no âmbito das manifestações. E que ele concordou. E eu digo isto, olhos nos olhos, olhando para a Câmara mesmo. Ele concordou em absoluto comigo que essas pessoas têm que ser libertas. Ele concordou. Então, aprovação do partido. O partido Ana Malala. É um projeto político como qualquer outro. E uma das coisas que nós colocamos é o seguinte: aconteceu tudo o que aconteceu, nós dissemos que vamos apelar que não haja violência de ambas partes. Violência da população contra a polícia e também não haja violência da polícia contra a população. Quando nós chegamos à conclusão que vamos parar todo tipo de violência, o que é que a Constituição e a lei permite para que nós continuemos a participar ativamente em termos políticos? É a partir de instituições políticas. Sim. Então, a Constituição do partido visa o quê? Visa, exatamente, continuarmos a fazer a nossa luta dentro do espaço democrático, dentro daquilo que a lei permite, mas continuamos a ser ativos no país. E Exato. isso a Constituição defende, a Constituição dá cobertura e nós apresentamos toda a documentação necessária e todos os requisitos para o nosso partido ser aprovado. Exato. Agora, se o partido não é aprovado, significa
que vai ser, pura e simplesmente, uma perseguição política, vai ser, pura e simplesmente, violação de mais outro direito. Porque isto faz parte dos direitos fundamentais, chama-se de direito de participação política, que está na Constituição da República. Significa que vai ser uma violação de um direito. Se um direito é violado, o que a Constituição diz para a violação de um direito? Nós temos o direito de recorrer, quando há uma violação de um direito, temos o direito de reivindicar, temos o direito de manifestar, De resistir. temos o direito de resistir. Então, isto tudo é que a própria Constituição nos confere. Sim. Nos confere. E nós esperamos, se realmente se quer um cenário de paz, se quer um cenário de reconciliação, então que nos permita, nem é permitir, porque nem é um favor. Porque as pessoas às vezes dizem isto. Mas vão permitir. Não tem que permitir. O que é isto? Não é um favor. Não é uma generosidade. É um direito. Como você acordar de manhã e respirar o ar, né? Absorver o ar, respirar. Respirar é um direito fundamental. Ninguém pode vir dizer, Cremildo, o governo está a fazer um grande favor de te permitir você respirar todos os dias. Não. Respirar é um direito fundamental, um direito natural. Inevitável. Inevitável. Então, Sim. ter partido político, ter uma instituição política, ter uma associação, é um direito fundamental. Aliás, são os ganhos que nós tivemos, graças a Deus, da luta, da maior lenda da luta democrática em Moçambique, que é o presidente, o ungido do senhor, como dizia Olívio Dias, o general de 5 estrelas, Sim. Macacho Marceta Dhlakama, né? Então, o nosso presidente, Afonso Dhlakama, é Afonso Macacho Marceta Dhlakama, assim bem dito. Exato. Afonso Macacho Marceta Dhlakama, general de 5 estrelas, que toda a sua vida, mais de 40 anos, que ele privou-se, sacrificou a sua vida, que era para quê? Sacrificou a vida pessoal, que era para nos trazer a democracia. E é uma das coisas que a democracia trouxe é a participação política. A possibilidade de qualquer pessoa poder abrir um partido político e participar ativamente. Exato. Então não se pode cortar isso. Outra Agora, questão, veja, Jorge. Antes de passar para essa, não sei qual é a minha câmera, eu quero tranquilizar a todos que nos acompanham que, em termos de organização do processo do registro do partido, tenho a certeza absoluta que foi tudo minuciosamente, perfeitamente organizado. Passo aqui a repetição, que não há absolutamente espaço nenhum para vocês ficarem preocupados quanto a essa questão. Vocês sabem que nós somos conhecidos pela tamanha organização nos nossos processos. Então está tudo organizado, incluindo até a questão do nome, que as pessoas... A Ana Malala pode chumbar por causa do nome, etc, etc. Tudo isso foi devidamente analisado, do ponto de vista legal. Não há cobertura nenhuma, portanto, só para fazer referência, porque muitos até comentam de forma constante sobre isso, fiquem tranquilos que o Ana Malala é uma realidade. Sim, mas não, a propósito do nome, uma das coisas que nós falamos em relação ao nome é que Ana Malala tornou-se uma marca. Ana Malala hoje é uma marca. É por isso que nós próprios registramos a marca. No Instituto de Propriedade Industrial está registrada a marca Ana Malala e foi aceito o registro da marca. Essa marca já foi aceita. Portanto, o Estado reconhece a marca Ana Malala. É uma marca. Portanto, hoje já não é uma palavra macua só. Hoje já é uma palavra moçambicana. Como, por exemplo, a palavra como canimambo. É uma palavra moçambicana. Não é para os maxanganas ou os falantes do Tsonga dizer que essa palavra nos pertence. Não, canimambo pertence aos moçambicanos. Seja a pessoa está em Nampula, está em Campo Delgado, está em Matutuine, canimambo é palavra que pertence aos moçambicanos. É como a palavra maningue, né? Diz maningue nice. A palavra maningue é uma palavra moçambicana. Já não pertence à zona centro, norte ou sul. É dos moçambicanos. Eu sempre falei, Ana Malala, falar inglês. Sim. Então, Ana Malala hoje é uma marca, é uma palavra que foi adotada e foi dado um significado diferente. É por isso que hoje as pessoas quando se cumprimentam, até dizem Ana Malala a cumprimentar. Então, ganhou uma nova significação. Aquilo que linguista chama-se ressignificação. Portanto, não tem nada a ver com... Eu vi muita gente aí a falar sobre o nome, porque levanta o ódio, não sei o que. Isso é fantochado. É uma interpretação depois falaciosa, totalmente deturpada. Não tem nada a ver. Portanto, não há problemas nenhum. Temos todas as condições para o partido ser aceito, ser registrado e fazermos política normalmente, como também, qualquer outro partido. E, por mais que possamos atribuir o significado de, como dizem, né, vou acabar, seja aqui, sei lá. Sim. Se a pessoa estiver a fazer o bem, a não roubar o povo, não vai acabar a corrupção, vai acabar a fome, vai acabar o roubo de votos. Exato. Quem faz o bem não tem por que se preocupar com a Ana Malala. Então aqui a quarta pergunta do Jorge. Tem certeza que a Frelimo vai cumprir o seu acordo? Eu espero que cumpra. E desta vez é preciso ver uma coisa diferente. Antes, havia um grupo que pegava armas, entrava no mato e começava a disparar quando o acordo não fosse cumprido. Agora não há ninguém com armas. Estamos dentro da cidade. Estamos a andar por aqui dentro. Se não se cumprir o acordo, se não se cumprir, não se respeitar essas questões que nós colocamos em defesa do povo, logicamente que o povo também tem que repensar nas novas formas de resistência. Eu tenho que ser sincero quanto a isso e direto. Sim. Se não se cumprir o acordo, logicamente, não resta outra coisa senão o direito à resistência. E desta vez a resistência é diferente, porque a resistência está dentro das cidades.
Ninguém há de ir ao mato, ninguém há de ir pegar arma para ir ficar em Gorongosa, ser mordido com mosquitos lá. Não. Vai ser aqui. Vai ser dentro das cidades, vamos ter que resistir. Não, isso tem que ser sinceros e claros. Eu não posso dar voltas quanto a isso. Né? Filipe, será que ainda vais governar? Eu acho que estou a governar. Filipe, você não acha que estou a governar? Veja só, portagem, eu disse para não devemos pagar portagem, nós estamos a pagar portagem. Eu disse que tínhamos que retirar o IVA de muitos produtos que não tinham IVA, isso também foi feito. Eu disse que precisamos de um projeto de habitação para os jovens, já foi inaugurado agora um projeto de habitação para os jovens, não da maneira como nós queríamos, mas foi. Dissemos que queríamos um fundo para a recapitalização ou para ajudar o setor privado que sofreu durante as manifestações, já existe um fundo de desenvolvimento local. Nós falamos no nosso manifesto, por exemplo, do Banco de Desenvolvimento, já foi assumido que deve haver um Banco de Desenvolvimento. Portanto, há uma série de questões que foram ideias nossas, foram projetos nossos, que estão, aliás, os projetos mais salientes, mais notáveis desta governação, foram todas cópia do nosso manifesto, foram cópia daquilo que eu sempre defendi durante a campanha. Ponto final. Portanto, não há outra coisa. Não estou a governar quando as minhas ideias, as nossas propostas, as propostas do povo, são aquelas que estão a ser implementadas. Estamos a governar. Mas também tem que contar a questão da legitimidade. Naturalmente. Porque, veja só. É o único com legitimidade reconhecido. Não, veja só, as pessoas é que estão a pedir para que eu vá visitar e dizem que estão com saudades. Eu nunca ouvi um outro presidente a dizerem que estão com saudades dele e a chamarem para lhe visitar. Pelo contrário, até às vezes quando vão visitar as pessoas fogem. Então nós temos uma particularidade. Nós temos que fugir do povo, às vezes quando nós vamos para fazer visitas às províncias. Temos que fugir do povo. Ainda me lembro, quando nós chegamos, onde é que foi aquilo? Nós estávamos em Vilanculo. No dia que fomos a Vilanculo, fomos lá, demos a volta com o povo, não sei, está a ficar tarde, o povo voltem. O povo diz o quê? Voltar? Não! Chegou uma altura que tínhamos que começar a correr. E a correr o povo a perseguir-nos, já está atrás de nós. Tudo bem. Então, turbo, ultra, ponta de lança. Quando é que vai acontecer? Bom, caros amigos, turbo, ultra, ponta de lança, conforme eu sempre disse desde o início, estamos a falar do direito à pessoa a reivindicar e a resistir às injustiças. Nós agora demos uma oportunidade a ambas pessoas. Tanto este governo indicado pelo Conselho Constitucional, como também ao presidente do povo e os seus seguidores, para que a gente tenha paz e que a gente avance para um período de se cumprir aquilo que vai satisfazer o povo. Este é que o compromisso tem que ser feito. Se este compromisso não é cumprido, se aquilo que o povo quer não é cumprido, então não há dúvidas nenhumas que se calhar o turbo ultra ponta de lança plus vai se ativar automaticamente. Vai se ativar automaticamente. Vai precisar de uma live eu já não preciso aquilo que eu disse. Eu acho que fiz o meu papel, o Cremildo, todos nós, o Diniz, tantos outros. O nosso papel foi despertar consciências. O nosso papel foi demonstrar que é possível, povo, nós lutarmos pelos nossos direitos. Claro que há danos que se causam. Há pessoas que morreram, há pessoas que foram baleadas, há pessoas que foram detidas. Ainda me lembro num podcast, num programa angolano, alguém perguntava, mas então você fez essas reivindicações todas para mover, está a ver que há pessoas que morreram? Como se quisesse culpabilizar o Venâncio pelas pessoas que morreram. A pergunta que eu fiz a essa pessoa, eu perguntei, também, posso fazer uma pergunta? Ele disse sim. Eu perguntei, quem matou essas pessoas? Ficou um tempo, começou a coçar a cara, coçou a cabeça, disse, deixou o microfone e saiu. Quem matou as pessoas? Essas 400 pessoas que agora o Decide, a plataforma Decide, diz que são mais ou menos 388 pessoas que foram assassinadas. A minha pergunta é, quem matou essas pessoas? Quem assassinou essas pessoas? E são os números conhecidos. São os números conhecidos, porque há muitas mais pessoas que não foram registradas. Quem matou essas pessoas? É verdade que agora nosso objetivo não é levantar o machado da guerra. Nós agora estamos comprometidos a irmos para um processo de reconciliação, de paz, mas tem que ficar claro que ninguém vem aqui dizer de que essas pessoas morreram ou se suicidaram. Houve alguém que deu ordens para pegar nas armas, disparar aquelas armas e tirar a vida de pessoas. Hoje eu não consigo me esquecer do massacre na cadeia civil, por exemplo. Exatamente, na cadeia civil, por exemplo. Portanto, há muitos processos que foram abertos. Por exemplo, para mim foram abertos processos. O Diniz ainda há pouco tempo voltou a ser chamado pela Procuradoria. Mas não há nenhum processo que foi aberto contra quem mandou assassinar pessoas na cadeia. Não há nenhum processo que foi aberto contra quem deu ordens à polícia para disparar balas verdadeiras. Que até o ministro do Interior veio a criar aquelas declarações que foram escandalosas perante a população. Então, não há nenhum processo contra essa gente. Até do caso mediático do comandante Zaqueu, que todo mundo assistiu indo logo no dia da tomada de posse. Que agrediu aquela senhora. Não há nenhum processo contra ele. Eles costumam dizer que não tem provas para as outras coisas. Aquela moça que era a cabeleireira, que agora ela parece que conseguiu agora um tratamento na Espanha, não é? Que ela vai fazer a reconstituição da face.
Aquela moça, meu Deus, nem estava nas manifestações. Se calhar até nem concorda com as manifestações. Estava no trabalho dela. Lhe desfiguraram a cara toda. Qual é a responsabilização que foi feita? Quem que foi chamado à procuradoria para ir responder por aquilo que fez? Ninguém. Ninguém foi chamado. A pergunta que a gente tem que fazer, meus amigos que estão aí em casa, quando disserem que, não, morreram pessoas, pergunta, quem primeiro mandou matar? 2, quem matou essas pessoas? Essa pergunta é importante. Claro que agora não queremos aqui voltar a levantar uma chata da guerra, mas também é importante a verdade ser dita. E não esquecer. É por isso que eu defendo que nós teremos que ter um dia em Moçambique uma comissão como aquela que foi criada na África do Sul. A Comissão da Verdade e Reconciliação. Isso um dia tem que acontecer em Moçambique. Que você não pode conseguir perdoar a ninguém se a verdade primeiro não for compreendida. Primeiro você tem que ter consciência do dano que você causou, do crime que você causou, para depois tu te reconciliares. Não é pegar uma tocha, começar a correr todo o país com uma tocha no ar e pensar que as pessoas vão se perdoar por causa disso. Não. O perdão tem que vir pelo reconhecimento. Que nem aquele pastor que foi detido no dia seguinte à tomada de posse, quando decidiram ir a um culto de arrependimento e perdão. Quando aquele pastor, ele disse pura e simplesmente que, olha, nós, para nos perdoarmos, para nos reconciliarmos, primeiro é preciso reconhecer o crime que a pessoa cometeu. Então, primeiro tem que reconhecer que roubou votos. E se reconhece que roubou votos, arrepender-se de ter roubado votos. Então, aí que pode haver espaço para o perdão. Vamos à próxima questão. Ok, a próxima questão. Certeza que vai... Portanto, que vai cumprir. Acho que tem algumas que acabam podemos juntar. Estratégia, portanto, o Conselho Constitucional é o mesmo, a CNE é a mesma, como é que nós vamos para as próximas eleições? É isso, agora vai começar um processo de reformas, temos que exigir, tem que haver reformas completas. Esta CNE não serve para aquilo que nós queremos. Este Conselho Constitucional, com a mesma Presidente do Conselho Constitucional, da mesma forma, não serve. Claro que não serve. Agora, aí está, meu povo, vamos aceitar isto? Agora dizem que vão começar reformas. São essas reformas que nós temos que exigir. Não podemos ir para as próximas eleições com este mesmo figurino que aqui existe. Isto não funciona. Mas o resultado não altera. Vai começar agora o debate sobre isto. Agora só uma questão. Pessoas estão encarceradas. A respeito dessas reformas, talvez, não sei se terá alguém que fará a questão, mas neste diálogo, naquele figurino colocado, acho que terá 21 pessoas na comissão. Comissão técnica. Na comissão técnica terão já feito algum contacto para de alguma forma fazer parte do... Boa pergunta. Nós fazemos parte da comissão técnica, nunca fomos contactados para a comissão técnica, portanto... não fazemos parte dos 92 milhões de meticais que vão ser usados para tal processo de reconciliação. Nós não fazemos parte, mas nós como povo, é daí mesmo que nós queremos constituir o nosso partido, porque queremos ativamente apresentar as nossas questões, debater isto, provocar o debate sobre essas matérias, mostrar o nosso posicionamento sobre as nossas matérias. Alguém até perguntou, eu sei que ninguém perguntou, mas eu vou agora provocar essa questão. Alguém pode estar a perguntar, e a bandeira nacional, que vocês disseram, tem uma proposta de bandeira? Eu vou dizer, esse projeto não está parado, não. O que nós vamos fazer, nós vamos até o dia 27 apresentar a bandeira, a nossa proposta de bandeira, e vamos apresentar um projeto de lei, digamos, de substituição da bandeira que existe pela nova bandeira que o povo escolheu. Nós vamos apresentar. Então nós queremos fazer um partido por causa disso. Porque vamos apresentar um projeto de lei, pegamos aquela bandeira e vamos submeter ao Parlamento. Outras questões, a estratégia está aí, a MOSSE, preço dos produtos, é aquilo que eu disse, a gente falou do IVA, que tem que ser removido o IVA, mas também nós sempre defendemos que é preciso não só baixar os preços, mas também criar condições para o moçambicano ter mais taco. Ter mais dinheiro no bolso, sim. Se você tem taco no bolso, mesmo que o pão suba o metical, pode não ser problema para ti. Exato. Quando você tem taco. Então, uma das coisas que é para pessoas ter taco é aquilo que estamos a dizer. Estes contratos da indústria extrativa tinham que trazer maior benefício para a população. Porque se trouxer benefício para a população em matéria de emprego, em matéria de investimentos sociais para o povo, significa que o povo está mais capaz de poder consumir, de poder pagar. Então, essas coisas que nós continuamos a lutar por elas. E a última pergunta, 10ª, é que quando é que vai a Nampula? É a mesma pergunta que eu já tinha respondido. Nampula está no coração e eu vou priorizar a ida a Nampula quando os meus chefes do nosso projeto permitirem que eu vá a Nampula. Ana Malala. Basta vocês criarem condições. Nós temos feito a publicidade sempre dos contactos. Por favor, podes colocar aí na tela dos nossos contactos. As contribuições. De contribuições, porque são esses contactos que nos permitem ir para Nampula. Parece algo são essas contribuições, sim. Só para vocês verem. Um dia vamos mostrar aqui o nosso estúdio, as contribuições que você tem dado. Isto aqui, este estúdio que tu estás a ver aqui, que tem o equipamento moderno, é resultado, em parte, das contribuições que têm sido dadas pelo povo. Portanto, é exatamente para investir em continuar a defender a causa do povo. Exato. Não é? Um dia vamos mostrar, é um estúdio muito bonito, tem aqui investimentos muito elevados. Claro que também tivemos que
pedir apoios de pessoas de boa vontade que entendem da área, mas o povo também ajudou bastante. Muito do que está a acontecer aqui foi graças à contribuição que você tem mandado para a nossa conta do M-Pesa que está aí, e a conta do Imola também que está aí, e alguns também têm enviado para o PayPal e para as criptomoedas também. Então é isso que está a levar a termos este espaço alternativo para debate, que, como vocês sabem, os canais que nós temos hoje, a televisão que nós temos, é a TVM, a RM, a rádio, portanto, o Jornal Notícias, o Jornal Domingo, tudo isso, e algumas televisões privadas também, que não são mais nem menos do que um satélite. Algumas são vitrines da algumas são vitrines. Então, para nós continuarmos a criar esses espaços e até inspirar mais pessoas a criar espaços como os nossos, de alternativos, também isso depende do investimento. Então, estão aí as nossas contas. Obrigada, Presidente. Esteve aqui a responder as 10 questões primárias, mas houve uma questão interessante. Esteve a colocar em jeito de provocação. O combustível é retirado dos portos. Tem como chegar ao porto de Nampula e porto da Beira, vai para o Malawi. E Moçambique compra o combustível no Malawi para abastecer algumas bombas cá. O combustível no Malawi está barato. E em Moçambique, onde o corredor, está muito caro. Como equacionar isto? Sim, olha, Fênix, este é um assunto que eu Talvez, antes de responder, vou aproveitar a deixa da minha colega aqui. O fato é que agora nas bombas não há combustível. Eu tive que ver muito arrasca aqui porque não consegui ter combustível em lugar nenhum. O governo diz que tem combustível nas reservas no porto. Em contrapartida, levanta questões ligadas à logística, que não sabemos se avariaram caminhões, que é difícil a gente perceber. Outros falam de divisas. Afinal, o que é que está efetivamente a acontecer? Não é a dificuldade de governar mesmo logo no início? Sim. Sobretudo essa que é a parte importante, né? Porque não estão a governar. Estão a fazer... Vocês conhecem o jogo dos outros? Quando a gente pensa que os outros quer dizer, é assim, estão a fazer um jogo dos outros, não estão a governar, não estão a tatear, estão à procura. Quando você está num corredor escuro, de repente se apaga a luz, você anda com as mãos a tocar as paredes para se conduzir. Então o que está a acontecer é exatamente isto. Esta governação está um pouco assim às cegas, então não tem uma noção muito clara, um projeto muito claro, não tem uma política muito clara, porque também não tinha um projeto claro antes, não tinha um projeto de governação claro, então resulta nisto. Mas começando pela questão colocada pela Fênix, primeiro é preciso perceber uma coisa. A grande questão do custo do combustível é a carga fiscal. A carga fiscal exacerbada, que está acima do admissível. Só na cadeia do custo, isto é, quando nós, na estrutura do custo, ou da estrutura do preço do combustível, existe aquilo que chama-se preço FOB. O preço FOB o que é? É o preço do combustível junto aos fornecedores de combustível, aos produtores de combustível. Pode ser na Arábia Saudita, por aí fora. Quando o combustível chega no porto, ali no porto, onde dizem que estão esses problemas, há uma série de custos que são acrescidos, como o seguro, por exemplo, os direitos aduaneiros, por aí fora. Então, acrescido ao custo do transporte, e ao seguro, quando acrescentamos o seguro e o transporte, o combustível chega no porto, aquilo chama-se preço CIF. Preço CIF. Depois há um conjunto de custos que estão ligados a toda a cadeia doméstica, isto é, dentro do país. Tanto com o armazenista, com o distribuidor e uma série de outros impostos que existem. Existe o imposto por taxas da localização geográfica, taxas de infraestrutura, tantas taxas que recaem sobre aquele preço, que cerca de 60% do custo do combustível são impostos e taxas. Este combustível que nós temos agora, 98, às vezes 100 meticais por litro, em rigor, é possível, reduzindo as taxas e os impostos exagerados, e o combustível estar a 50, 60, 70 meticais no máximo. Isso é possível. Temos 70 meticais o litro de combustível, de gasolina. Isso é possível. Ou abaixo disto. Se não houver taxas e taxinhas inventadas, que muitas das vezes nem vão aos cofres do Estado, nem é para beneficiar o povo. Mas fora dessas taxas e taxinhas, por exemplo, se o IVA, em cada uma das etapas, desde o armazenista no porto, o distribuidor, depois do distribuidor o retalhista, há uma série de custos que recaem em cada uma das etapas, é um IVA. Então o IVA é cobrado cerca de 6 vezes ao longo de todo o processo, só com o IVA. Então o Estado ganha só por cada litro cerca de 30% do custo vai para o Estado. E depois há um conjunto de jogadas que anda no meio disto também. Portanto, há os que prestam alguns serviços aqui, como por exemplo a marcação dos combustíveis, que é um negócio bilionário, que algumas pessoas ganham com isso, e outras mafias que andam aqui no meio disto. Depois há um contrabando de combustível. E por outro lado, há um outro elemento importante. Um dia temos que fazer um programa sobre isso. Há um outro elemento muito interessante. Eu vou chamar do preço FOB, né? Eu disse o preço FOB é o preço que sai do produtor da gasolina, do diesel, seja lá o que for.
muitas das vezes, o preço FOB que é decretado, muitas vezes não corresponde ao preço real em que se adquiriu o combustível lá no produtor na Arábia Saudita. Portanto, a gente pode adquirir lá no produtor o litro, por exemplo, a 30 meticais, mas aqui declarar-se que se adquiriu o combustível a 60 meticais. Isso é uma coisa que foi descoberta. O CIP fez um estudo muito interessante em 2014, 2015, que chamou a diferença entre o preço CIF e o preço FOB como uma das formas de corrupção usado pelo próprio governo, que era para tirar dinheiro para as campanhas. Em 2014, o CIP descobriu 80 milhões de dólares que foram tirados nesta diferença entre o preço CIF e FOB que foi usado na campanha do Partido Frelimo. E o que estou a dizer, nem tenho medo. Eu sei que já tenho muitos processos. Podem dizer que mais de um processo contra ti, porque são estudos que são feitos. Quem quiser vai ao portal do CIP e vai encontrar lá um estudo que fala exatamente disto, com muitos detalhes sobre essas matérias. São coisas estudadas, são coisas conhecidas. Então, na verdade, este combustível que a gente está a pagar a este preço, ele é resultado, na verdade, de corrupção. Ele é resultado de taxas exageradas e impostos exagerados que se colocam sobre o litro de combustível. Se nós retirarmos tudo, é o povo. Então, o que acontece com o Malawi? O que acontece com a Suazilândia, que nem tem porto? Vai a Suazilândia, não tem porto. Mas o combustível da Suazilândia está mais barato que no Moçambique. Sim. Por quê? O que acontece com essa gente? Uma coisa muito simples. Eles têm noção de que o Estado é para trabalhar para os seus povos. Então, o conjunto de carga fiscal que recai sobre o combustível, eles reduzem. Não cobram tantos impostos, tantas taxas. Então, o combustível que está em trânsito em Moçambique, e por estar em trânsito em Moçambique, há impostos e taxas que nós pagamos, mas aquele combustível quando está em trânsito não paga. Então, chega à Suazilândia ao preço real. Não tem essas taxas todas que nós pagamos. E lá na Suazilândia, lá no Malawi, o governo não cobra essas taxas. Logo coloca o mesmo combustível que chegou no nosso porto, que usou as nossas estradas para passar até o Interland, o mesmo combustível chega lá barato. E nós temos que ir à Suazilândia e comprar o combustível que chega nos nossos portos. Esta é que é a grande realidade. Senhor Presidente, A mesma coisa acontece, Fênix, só para terminar, com cimento. Por que foram descobrir em Joanesburgo cimento mais barato que em Maputo? Cimento da Dugongo. Por que foram descobrir? Por razão simples. É que o cimento da Dugongo, ao preço que sai da Dugongo, ele atravessa cerca de 600 km em Maputo. Quando entra na África do Sul, a África do Sul, sabendo que tem déficit de produção de cimento, a África do Sul não cobra uma série de taxas de impostos. Então o cimento chega ao sul-africano, vindo do Moçambique, mais barato. Porque o próprio governo sul-africano não coloca uma carga fiscal pesada sobre o cimento para permitir o sul-africano poder construir. Esta é que é a grande questão. Esta que é a grande questão. Esta que é a grande questão. Para além de outras máfias, que outro dia podemos arranjar um programa específico para falar sobre... Temos que privilegiar as questões dos nossos... É verdade. Vamos voltar a ligar as nossas linhas. Vamos ligar. Sim, enquanto isso, Fênix, não sei se viste por isso mesmo. Não, este podcast vai ser assim. Volte a ligar. Você faz as perguntas que quer à vontade. Ao vivo. À vontade. E a cores. Então, em vez de andar a perguntar, Venâncio, dizem que você recebeu dinheiro. Você vai fazer essas perguntas aqui, neste podcast. E eu vou responder essas perguntas. Então, volte a ligar. Temos alguma chamada? Ainda não, como estávamos já com o celular. Uma brincadeira tão interessante que todos nós talvez pedir para atualizarmos primeiro o contato da chamada. 8556 Já temos a chamada. Já temos aqui uma chamada e vamos atender. Deixa eu só preparar aqui o meu equipamento, que eu acredito que o Sungo vai resolver esse problema até o próximo programa. Ora, viva muito, boa noite. Já está a participar, seu nome e de onde é que nos fala? Boa noite, está falando com o Ângelo, falo de Lixinga. Oh, Lixinga. Viva, Ângelo. Então, sua participação. Só questão. Muito obrigado. Nem parabenizar pelo podcast. Parabéns ao presidente Venâncio por se fazer presente e encarar as nossas perguntas, porque eu sei que vamos fazer muitas, mas ao mesmo tempo é um privilégio fazer questões diretas para o presidente Venâncio. Sr. Presidente, eu tenho uma pergunta, só uma. Qual é o grau de satisfação que o senhor neste momento tem em relação ao encontro que teve com o chefe do governo? E qual é a palavra da pessoa que você pode dar para o povo moçambicano que de algum modo ficou na desconfiança daquele encontro, mas que também de algum outro modo ficamos muito agradados que talvez pudesse sair alguma coisa que fosse benéfica para o povo. Então, queremos saber qual é a expectativa que o senhor presidente Venâncio tem em relação àquele encontro, quais são os frutos e daqui a quanto tempo nós vamos poder colher esses frutos. Muito obrigado. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui a sua questão. Vamos desligar para permitir que os outros também possam participar. Boa tarde aí em Lixinga. Continuem a ligar para nós. Já temos mais uma chamada. Boa noite, tudo bem? De onde é que nos fala e o seu nome? Boa noite, aqui fala Marta. Desculpa, o nome Marta? Uau, a nossa primeira participante mulher. Marta, obrigado pela sua ligação. A sua pergunta, por favor.
Primeiro, cumprimentar o presidente do povo. Boa noite, presidente. Boa noite, Marta. Um prazer. A minha questão é uma questão assim. Queria saber acerca do nosso amigo, o Dr. Vitano. Ouvi que está solto nas vias ao alto. Queria saber se realmente ele está solto no âmbito do acordo do aperto das mãos. Ok. Muito obrigado, Marta. Obrigado, Marta, pela sua questão. Tem mais outra questão? Acho que os clientes deram as questões que eu tinha em mente e complementar a todos para acompanhar. Obrigado. Obrigado. Vamos desligar para permitir que mais pessoas possam participar. Liguem-nos, insistam, porque como são aqui muitas chamadas, pode ser que a sua possa ter a sorte de entrar. Temos mais uma chamada. Boa noite. Seu nome e de onde nos fala? Boa noite, primeiro. Boa noite, presidente e a companheira aí também. Aqui, Laurindo Cabo Delgado. É a Fênix. Sim. Sim, eu claro. tenho uma questão para o Mr. President GMCC. A questão é sobre a sigla, que é muito boa mesmo, e esperamos que seja aprovada do partido Anamalala, né? Mas, por enquanto, gostaria de... Aliás, estou com uma expectativa, né, sobre o símbolo do partido. Eu estou mesmo curioso de saber qual será o símbolo mesmo. Essa é a primeira questão, né? Obrigado. E depois dizer o seguinte, né? Acho que eu gostaria que o presidente não vacilar, isso no sentido das atividades que ele veio fazendo. Isso faz com que o governo ou não os políticos, no sentido de o presidente eleito pela CNE, fique sempre um pouco apertado para cumprir com as obrigações, porque se vacilar, ele vai pensar que o povo está relaxado, o presidente está relaxado. Agora nós já ganhamos, e tanto isso porque as manifestações também são uma peça que faz com que eles não sosseguem saber que, na verdade, nós estamos apertados. Então, eu gostaria que, cada vez mais, depois desses 100 dias passarem, ouvindo que as medidas não foram cumpridas, e vir com um outro plano B, né, sobre as manifestações, né? É uma questão, como ele acabou dizendo, um direito fundamental, né, de todo cidadão. Não pode ser do tipo, se não importarmos na manifestação, não, isso vai fazer com que já se fracassou. E é uma frustração, vão rindo, que vocês queriam fazer o quê, não ganharam nada. Então, esse é um ponto para também considerar. Era isso, madame. Muito obrigado. Vamos seguir. Obrigado pela sua chamada. Também temos mensagens que estão a entrar aqui. Tem mais um número aqui nos ligando. Este é um número privado. Esperamos que seja. Vamos atender. Vamos atender. Muito bem. Vive Ilustre, já está participando, seu nome, ou melhor, já está ligando de privado, duvido que tenhamos seu nome, mas pronto, já está a participar, de onde é que nos fala, pelo menos isso acho que podemos saber. Fala o nome também posso falar é Dionísio, portanto vou ser mais rápido. Não sei se conseguem perceber. Sim, conseguimos perfeitamente. Ok, primeiro quero agradecer ao programa, tanto louvar essa iniciativa que vai manter o programa esse povo Anamalala unido, portanto manter esse cordão umbilical. Então, parabenizar ao presidente pela coragem e tenacidade que ela tem para defender esse povo sofrido. Também ao Crenildo, a toda a equipe que está a apoiar ao presidente. A minha questão é muito simples. Eu quero saber a questão do novo partido. O novo partido ainda não foi criado nesse caso, mas já temos um nome. Então, qual é o passo a seguir depois desse nome? Da criação do nome. A seguir, queria também pedir ao presidente, não é? Sim. Outro já disse também ter muita tem que ter tanto essa cautela de não ter aqueles encontros clandestinos. Porque sabemos que na política sempre temos alguns segredos, mas tem que manter aquela coerência que sempre teve de tentar pelo menos dar-nos a conhecer para acontecer isso. Pode não dizer mas pelo menos fazer perceber o seu povo e para dizer que o povo ainda está com ele e continua a defender esse povo. Obrigado.
Então, significa que o Tsungo ainda está zangado com aquele encontro. Está zangado porque, pronto, mas com a explicação já estamos a tentar perceber. Ok. Como percebe, porque veio a explicação, mas ficamos assustados. O povo ficou assustado realmente, porque é por causa do historial. Então, ficou muito uma preocupação para todos. E sugerir também algumas manas na mala que fazem programa numa televisão privada, aquelas senhoras gostaria de convidar também num programa desse, Tá bem. debater junto com o teu presidente. Acho que seria mais uma valia. Perfeito. Ficou a sugestão e também aqui a sua questão. Vamos acolher. Obrigado, Ilustre. Continuação de uma boa noite. Vamos atender. Tenho a indicação de que o nosso tempo aqui vai se escasseando, mas podemos atender mais 2 pessoas. Já temos aqui a chamada. A chamada aqui é toda hora, é toda hora. Ok, vamos atender Fênix. Ou até pode atender uma voz feminina também. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Povo com o Presidente do Povo. Por favor, o seu nome e deixe ficar a sua questão. Boa noite. Prefiro não dizer o nome, caso não seja problema. Fique à vontade. Ok, bem, quero saudar a todos. Dizer muito obrigado por manter a verdadeira chama da unidade ativa. Essa é a verdadeira chama da unidade, não aquela que não dinheiro, também que precisamos de tudo, qualquer centavo para manter o moçambicano vivo. A questão que eu trago, uma delas, o engenheiro tentou tocar um bocadinho, que era sobre o assunto da bandeira, né? Como ele tinha terminado e o vencedor, será que ele recebeu o prêmio, como é que foi? E a outra questão é verdade que o engenheiro é um homem muito inteligente, com uma capacidade incrível de assistir, um homem com muitas surpresas, tendo como plano B, C e D. A questão é, será que quando ele foi ao Torre de Mount, estava ciente de alguma forma, ele não poderia ter um plano de usá-lo para alcançar aquilo que seriam os seus objetivos principais, e é manter ativo, nesse caso, como é que posso dizer, os seus contratos com os outros países. Ele estava ciente, isso acontecesse, como ele poderia lidar com a situação. É verdade que depois da Torre de Mount, houve muita exploração, houve muitos passos dados pelo regime. O Torre de Mount, na mesma noite, a Frelimo divulgou aquela novidade, mas o engenheiro deu no dia seguinte para comunicar o seu povo. A Frelimo no segundo, divulgou logo tudo aquilo. Será que não teria sido usado? Será que não imaginava que seria usado? E como é que vai ser essa situação toda? É basicamente isso. Muito obrigada. Ok, vamos permitir que se responda, porque o tempo já se escasseia aqui. Perfeito, olha, muito obrigado. Temos que arranjar uma forma da próxima vez. Eu gostaria de um desafio um dia, de fazermos a maior live do país, talvez com 5 horas, em que as pessoas possam ligar, ir trabalhar, voltar, ligar, fazer quantas chamadas quiserem, não é? Esta câmara. Tá bem. Estão a dizer para virar para aquela câmara. É porque estamos a ir ao fim, não é? Também estou a ver que parece que aqui estou a sair um pouco mais bonito. A minha câmera era perfeita aqui. Tudo bem, mas ok. Eu acho que, produção, um dia temos que fazer isso. Vamos fazer um grande desafio. Uma live de 4 horas de tempo. Para permitir todo o povo fazer todas as perguntas que quiser fazer. Abrirmos a maior possibilidade das pessoas perguntar, porque eu sei que agora estou a ver pelos telefones que há muitas perguntas a serem feitas. Muitas. Agora, vamos lá, o senhor Ângelo, de Lixinga, minha terra natal, não é? Eu nasci em Lixinga, que no tempo colonial era chamada de Vila Cabral. Portanto, fico feliz de alguém de Lixinga ligar para nós. E o Ângelo colocou realmente uma pergunta muito interessante, não é muito fácil de responder, mas boa pergunta. Qual é o grau de satisfação que o Venâncio tem em relação a este encontro que houve em relação ao Aperto Mão? Se a gente tivesse que pôr em percentagem, eu posso dizer que o meu grau de satisfação é 25%. É 25% porque não estou a dizer que deu errado. É que ainda existem etapas que ainda não foram cumpridas. E para mim, são 4 etapas que eram muito importantes. A primeira etapa era acabar com todo tipo de violência. Os sequestros, assassinatos, o desaparecimento de pessoas, valas comuns que já vão começar a aparecer. Era preciso parar isso. Aparentemente, até este momento, posso dizer que este ponto está mais ou menos a ser cumprido conforme... Esta é uma das maiores preocupações que eu tinha. Porque é doloroso você ouvir uma mãe a dizer que o meu filho desapareceu ontem e hoje apanhamos o nosso filho, cortaram-lhe a cabeça no meio do mato, porque dizem que ele é venancista, dizem que ele é manifestante. Então, este ponto, posso dizer que está a dar os 25%. Mas nós ainda temos outras etapas aqui para cumprir. Temos a questão das pessoas que estão detidas.
Este ponto ainda está pendente, mas nós estamos a continuar a lutar. E vamos continuar a lutar e vamos continuar a bater na tecla, porque tanto eu como Daniel Chapo tivemos acordo quanto a isso. Eu digo isso com toda clareza. Eu vi num jornal que ele dizia que não confirma. Eu queria olhar para a câmara muito bem, se o Daniel Chapo estiver a assistir esta live, que ele olhe para os meus olhos e eu digo a ele, nós concordamos sim, que as pessoas que estavam detidas deviam ser objeto de amnistia, de indulto. Deviam ser libertadas para as suas casas. Isto ele tem que confirmar. 2. As pessoas que sofreram ferimentos, foram feridas. Algumas pessoas têm balas dentro do próprio corpo, que não têm dinheiro para fazer uma cirurgia para tirar as balas no corpo. Ele, comigo, concordamos que estas pessoas têm que ter tratamento público do Estado, gratuito. E ele até acrescentou uma coisa e disse, para além do tratamento médico, para a questão física, devia haver tratamento psicológico. Tal e qual o Cremildo está aqui conosco, que é um psicólogo. Para o outro ponto último, mais importante, as pessoas que foram assassinadas, há famílias que aquele que foi morto era o que trazia pão em casa, era o que sustentava a mãe, o pai, os irmãos, foi baleado, foi morto. Como é que ficam essas famílias? Concordamos que deve haver uma forma de compensação destas famílias que perderam os seus parentes. Estes pontos que eu estou a dizer aqui, eu concordei isto. O Daniel Chapo falou comigo, frente a frente. Nós estávamos a olhar um para o outro. Essas questões foram colocadas, concordamos. Ele concordou com as questões que eu coloquei. Estou a dizer isso para todo o povo moçambicano. Câmara, se vocês quiserem, focalizem a minha cara para vocês verem que estou a falar a verdade pura, crua e nua. E onde ele estiver, ele sabe claramente que isto é o que nós falamos e concordamos. Infelizmente, até agora, os processos estão um pouco lentos. Esta última parte não está a acontecer. Não estou a dizer que não estão a cumprir. Não estou a dizer que eles não vão cumprir. Mas está lento e há urgência em isto poder acontecer. E eu volto a dizer, olhos nos olhos, isto foi acordado, que é para beneficiar a quem? Beneficiar o nosso povo, cuidar do nosso povo. Então, o meu nível de satisfação, até este momento, Ângelo, é de 25%. Agora, a Câmara é essa. Agora, quantas vezes eu vou ter que mudar a minha posição? Sim. Então, estava a dizer, o nível de satisfação é de 25%. Os frutos. Bem, frutos, primeiro, parou a matança, a perseguição dos nossos membros, meu projeto político, matança de pessoas que eram ditos, basta dizer que o manifestante era preso, era sequestrado, era morto nas matas. Outra questão que aconteceu, frutos. Neste momento há vários projetos que estão a ser feitos, mesmo por este governo indicado pelo Conselho Constitucional, que são projetos que vêm exatamente das nossas propostas, vêm do nosso manifesto, vêm exatamente ainda das medidas dos 100 dias que nós indicamos. Então, há aí alguns frutos. Qual é que é? Marta, fala do Vitano Singano, que está detido. Eu, neste momento, não tenho informação que ele tenha solto, não esteja solto, não tenho informação, que a única coisa que chegou, de fato, que ele estava detido e que havia organizações de direitos humanos que estavam, digamos assim, a fazer o melhor, para ver se podiam primeiro esclarecer as circunstâncias em que ele foi detido, se realmente tem culpa ou não tem culpa, mas tudo indica que realmente é um caso político, é um caso de perseguição política. Neste momento eu não tenho detalhes, mas ela pergunta se ele já foi solto no âmbito... Não, ainda ninguém foi solto no âmbito do acordo, porque este acordo ainda está sendo desenhado, digamos, houve um entendimento, houve um consenso, agora é preciso ir ao Parlamento e depois começar a soltar as pessoas, levar as pessoas para casa. E eu digo uma coisa, essa amnistia, não há amnistia seletiva, não pode dizer que há amnistia, mas depois na amnistia dizer só vamos soltar o Venâncio, a Fênix fica presa. Isso não é amnistia. Não faz sentido. E não faria nenhum sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum e que nós não estamos preparados para aceitar esse tipo de coisas. A outra questão, Laurindo, o símbolo do partido. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O símbolo do nosso partido, de fato, é um símbolo inédito. Vocês vão ficar chocados. Vão ficar chocados, mas eu não vou falar, senão quando eu sair aqui, lá a comissão executiva do meu partido vai ligar para mim e dizer, mas por que fosse falar antes do tempo? Então nós queremos fazer uma bela surpresa para o povo moçambicano, mas eu vos garanto que é um símbolo que nunca vocês imaginaram, nunca viram coisa igual. Mas é um símbolo bastante forte, um símbolo bastante interessante. Presidente, não vacilar, muito obrigado pela força que dás, muito obrigado pelas orações. Eu sei que há muita gente em Moçambique que ora por nós, tem torcido por nós, e isso tem sido muito bom. Depois dos 100 dias, o que vem? Depois dos 100 dias, aquilo que nós tivemos a dizer. Eu acho que já respondi essa pergunta antes. Já. Dionísio, qual é que é o passo a seguir depois do partido estar constituído? O passo a seguir é continuarmos a lutar pelo povo. Usar todos se inscreverem no nosso partido. Exatamente. Né? Nós queremos que as pessoas se inscrevam em massa, porque é 1 ano ou 2 anos, já vamos ser o maior partido da África Austral. Então, o passo a seguir, vamos continuar a lutar pelo povo, vamos continuar a denunciar, vamos continuar a fazer a luta dentro das regras políticas e democráticas do país, vamos continuar a ser essa voz do povo, aquilo que a gente tem dito, a voz dos que não têm voz.
Então, manter a coerência, manter os encontros, não encontros clandestinos, está anotado. É verdade, já temos falado um pouco sobre isso, mas agora tem umas anamalalitas, não sei se elas são as malalitas ou não, mas umas senhoras que eu reconheço, têm feito comentários muito interessantes, sobretudo tenho visto na TV Sucesso, acho que às vezes na STV, mas de fato eu acho que seria muito interessante. A Fênix, vamos deixar essa responsabilidade com a Fênix de procurar as senhoras. Nesse dia eu nem hei de estar aqui, eu vou sair. Hoje estou aqui, porque é o primeiro programa. Há de haver vários VM7 podcasts que eu não tenho que necessariamente estar aqui presente. É verdade. Vai estar a Fênix, vai estar o Cremildo, a entrevistar várias outras pessoas. Vamos chamar políticos, vamos chamar economistas, vamos chamar professores universitários, jornalistas, vamos chamar pessoas de vários... Incluindo o Chapo, se não cumprir o acordo. Vamos chamar para perguntar porque é que não está a cumprir o acordo. Se ele quiser também, é verdade, pode vir por aqui. Né? Há uma pessoa que ligou sobre anonimato, acho que foi o último. Sim. A bandeira. A bandeira, como sabes, até dia 27 nós vamos apresentar a bandeira e a pessoa que fez a bandeira vai ser premiada. Nós tínhamos dito que o prémio vão ser 300 mil meticais. A pessoa que faz a proposta da melhor proposta de bandeira, isso está, portanto, podem... Agora, ele fez uma pergunta muito inteligente. Que é a pergunta, será que o aperto de mão, o Venâncio tinha consciência que podia ser usado para o próprio regime, usar aquele ato? Desculpa, na própria noite o presidente Chapo nem dormiu. Acho que aquilo eram 2, 3 horas, ele estava fazendo muitos posts com aquela fotografia. Com aquela fotografia, não é? Então, olha, não, é assim, todo tipo de decisão que você toma na tua vida tem as duas faces da moeda. Não é? Tem as duas faces da moeda. Isto é, na minha ótica, eu estava a tentar preservar o povo e estava a querer alcançar os 4 pontos que eu falei. Eles podiam ter a intenção de querer usar aquele ato para outro tipo de objetivos obscuros. Não. Que esses objetivos obscuros que eles queiram alcançar, nós temos formas de questionar como fizemos aqui. Infelizmente, não vão dizer que Venâncio, como não está no Parlamento, está a falar mal, mas infelizmente, a qualidade de debate do nosso Parlamento praticamente desapareceu. Nós contávamos ter um Parlamento vibrante. Então, esses contratos estão a ser assinados com essas deficiências todas que eu falei aqui logo no início. Em rigor, num país sério. Sim. Num país sério. Da mesma maneira que o Tribunal Administrativo agora impediu a intervenção do Banco de Moçambique no Mozabanco, também deveria impedir este tipo de contratos lesivos ao povo. Então, aí é uma responsabilidade de um órgão de justiça zelar por isso. Não é? Logicamente que eles podem fazer uso disso, mas se é algo ilegal, as instituições deviam funcionar, o povo deve monitorar, o nosso partido vai monitorar e temos que continuar a lutar para que eles não continuem a assinar contratos que lesem o povo. Ou contratos que não tragam o benefício máximo para o povo. Portanto, isso é uma questão de monitoria que nós temos que fazer. Mas eu acho que não é por isso que ia voltar atrás de tomar a atitude de preservar a vida das pessoas, de parar com esse genocídio que estava sendo feito contra os moçambicanos, contra o povo moçambicano. Muito obrigado. Obrigada. Não, mas uma boa, essa questão foi muito feliz, né? Eu estou a ver ali, vocês têm que tirar umas belas fotos aí, pá. Só ver que esse cenário é bem bonito. O povo está de parabéns, né? O povo moçambicano, vocês têm contribuído muito para aquelas nossas contas, vocês estão de parabéns. Estou a ver esse cenário aí muito bem interessante. E agora que falei, estou a ver o nosso fotógrafo a se posicionar. Então ficou 2 horas. Uma câmara que o povo contribuiu para comprarmos a câmara. Não tira fotos. Só agora está a começar a tirar fotos. Então, olha, eu queria agradecer imenso a todos quanto telefonaram. Nós recebemos aqui 16 chamadas. E das 16 chamadas com várias perguntas. Portanto, tivemos cerca de 30 perguntas a responder, que não foi fácil. E vamos deixar o nosso desafio. Nós vamos fazer um programa de 4 horas de tempo para permitir que haja mais gente a ligar e esclarecer, fazerem todo tipo de perguntas, não é? Mesmo aquelas perguntas de dizer que Venâncio, você recebeu dinheiro. Eu tenho certeza, vi-te com uma mala de dólares, não há problemas. Faz essas perguntas, nós vamos responder aqui em tempo real, direto, olho no olho, com toda a frontalidade. Obrigado, presidente. E muito obrigado. Já estou a ver que estou a falar demais. Estão a portar. Então, olha, um abraço. Um beijo e tchau!